Muito bem, boa noite a todos e todas. Então, chegamos à nossa unidade 3 de ensino, do módulo Gestão da Saúde, curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, ofertado pela UAB e a instituição ofertante Universidade Federal de Rondônia. Estamos aqui hoje, então, para conversarmos sobre financiamento da saúde e o órgão de controle, que é o Conselho Municipal de Saúde, especificamente no âmbito da gestão pública de saúde municipal. Não podemos deixar de falar, ou melhor, precisamos falar sobre os conselhos em outras esferas, entes da União, tanto os conselhos estaduais e do Distrito Federal, como também o Conselho Federal de Saúde. E falando destes órgãos, nós vamos falar do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e os fundos municipais para aqueles municípios que têm. Então, eu gostaria só de começar a nossa conversa hoje. Vejo aqui que tem muitas pessoas que já participaram comigo em outros momentos. É sempre uma satisfação reencontrá-lo. Aqui de imediato na minha tela eu vejo a Ana Lúcia, a Inês também, a Roseli, salvo engano, também já esteve, né? Roseli, em outro módulo, eu não me recordo. Talvez pode ser até outra Roseli, de outro polo. Mas eu quero saber de vocês aqui, quem já trabalha com gestão da saúde? Só escrever no chat rapidamente. Quem trabalha em secretarias municipais de saúde? Antes da gente começar o bate-papo, só para a gente direcionar também um diálogo que seja prático e produtivo. Quem aqui já trabalha com a gestão da saúde em âmbito municipal? Opa, ninguém? Então vamos começar. Mas se não trabalham, no mínimo, cada um com a sua experiência de vida é usuário de algum tipo de serviço dentro do sistema de saúde, e nós vamos falar de financiamento e vocês vão compreender esta relação entre participação dos entes estatais, as cotas de participação de cada um, os órgãos de gestão e execução da prestação de serviços, ou seja, os entes que ordenam despesa e os órgãos dentro desses entes que fazem a execução desse ordenamento de despesa, e especificamente o órgão de controle, que é o Conselho Municipal de Saúde. Mas antes da gente entrar nessa categorização e classificação de como a gente compõe o orçamento público e como nós fazemos o controle na execução do orçamento público, eu quero chamar a atenção de vocês para uma realidade nacional. Não é só nossa aqui em Rondônia, mas eu sei que aqui nós temos alunos de vários locais do país. Semana passada nós tínhamos alguém de Minas participando do nosso encontro. O primeiro ponto que eu trago para vocês é uma reflexão que não é o objetivo nosso aqui, não é trazer as receitas prontas e preparadas, mas é o dia que você ocupar uma posição dentro de uma gestão pública que esteja vinculado à gestão de saúde, que você tenha pelo menos condições de fazer uma análise sistêmica do que você está trabalhando, ou seja, você ter a compreensão mais abrangente do fenômeno que é a saúde no Brasil e no mundo, especialmente com alguns elementos demográficos, que nós já conversamos na aula anterior, e a Ana Lúcia estava, a Inês também, e também epidemiológico. Por quê? Porque isso tem impacto direto no modo como nós financiamos a saúde. E lá vocês têm um indicadores de 2010, de 2009, no material que eu disponibilizei para vocês, falando da realidade que nós vivemos da saúde no Brasil e, de certo modo, no mundo, porque não é só no Brasil. Quando nós tratamos do financiamento da saúde pública, nós estamos falando de uma parcela populacional que gira em torno de 70% da população nacional sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Fábio, isso é real no momento? Nós temos uma tendência crescente que este número aumente, especialmente quando nós olhamos para os indicadores agora e a publicização ontem e hoje de haver um aumento de 18% nos planos de saúde, tá? Então a gente tem aí uma perspectiva que haja um incremento
E sem contar o que nós chamamos dentro da saúde complementar, que é o fator risco. Então, dentro do fator risco, ou seja, carteiras de... Cecília está ali falando Porto Velho. Obrigado, Cecília. Você vai ser de grande contribuição para nós, essa sua experiência, para a gente trazer essa vivência de vocês, essa realidade. Acho que isso é bacana, a gente trazer para próximo de nós. Então, quando nós falamos de uma participação do SUS, falando de financiamento aqui, dentro de falando de SUS e de participação em torno de 70% da população vinculada ao Sistema Único de Saúde, e na saúde suplementar ou complementar, nós estamos aí falando de aproximadamente 30%, e nós vemos esses indicadores aumentando, o que nós vamos entender? Que como nós temos um percentual fixo de participação, que é 15, 12, 15, dependendo do ente, e aí o valor percentual do exercício, e isso quando nós pensamos em participação da União, dos estados e dos municípios, seja na receita do exercício, a tributação estadual, por exemplo, sobre o montante da tributação estadual, para a saúde nós temos uma participação de 12%. Isso uma medida estabelecida por lei complementar, como a partir de 2012 nós temos essa regulação. No caso do município, 15%. Mas aí nós olhamos para indicadores que, por outro lado, são demográficos. Primeiro aspecto é a população que está cada vez vivendo mais. Esse é um indicador que nos preocupa no sentido de recursos, não da vida das pessoas. Que maravilhoso estarmos chegando a 100 anos, né? Esses dias eu vi um meme de uma senhora comemorando 107 anos de vida ao lado da sua melhor amiga, que tinha 104 anos de vida. Isso é para poucos. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos de Sistema Único de Saúde, nós sabemos que a longevidade, a nossa longevidade, de nós que fazemos uso do Sistema Único de Saúde, vai impactar diretamente no volume de recursos que nós temos disponíveis para uso em saúde, especialmente quando o percentual sobre o produto interno bruto, que é o nosso caso, do Brasil, é tão baixo, diferente de outros países, como, por exemplo, vocês viram lá, Reino Unido chega a 20%, 25% do volume do produto interno bruto gasto em saúde. O nosso caso, em torno de 3%, 4%, 5% do nosso produto interno bruto na esfera nacional. Isso é pouco, isso é pequeno, dado a nossa capacidade de oferta. Então, nós estamos falando que o primeiro movimento, que é uma tendência a acontecer, especialmente agora esse próximo ano, é que nós vejamos o SUS ainda abarcando uma parcela da população, especialmente de servidores públicos que estão migrando do plano de saúde suplementar para o plano de saúde público. Segundo aspecto, um volume populacional grande, vivendo mais e, consequentemente, respondendo, aí demandando, e o SUS respondendo, as pessoas demandando e o SUS respondendo, por um volume grande de serviços. E esses serviços, na fase de idade mais avançada, a geriatria especialmente, o que acontece? São serviços mais caros, que demandam por mais tempo de atendimento, ou continuidade, no caso de doenças crônicas, que tem que ter um atendimento contínuo, ou gastos intensivos, no caso, por exemplo, de unidades de terapia intensiva, que há probabilidade maior de uso, no caso de cirurgias, e aí com ações emergenciais, por exemplo, decorrente de quedas, do próprio funcionamento não regular do corpo, que é natural, vai envelhecendo, vai precisando de correções. Isso é uma consequência natural. Isso sobrecarrega ainda mais o SUS. Segundo, um terceiro aspecto que nós temos é a questão da universalidade. Hoje nós estamos tendo que abarcar muitas demandas, especialmente em regiões fronteiriças, e no processo de imigração que está acontecendo na América do Sul, um volume gigante de pessoas que não estavam projetadas para consumir o serviço de saúde
neste momento em que nós estamos vivendo. Então, vejam, eu contextualizo tudo isso para vocês entenderem o seguinte, que mais do que vocês entenderem como é o processo de financiamento da saúde, como é o processo de controle desses investimentos em políticas públicas de saúde, nós precisamos entender e fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo neste momento atual para que a gente comece a avançar. Boa noite aí, chegando aí Janeide, Ana Lúcia, para que nós comecemos a avançar sobre a reflexão do nosso financiamento de saúde pública e como nós podemos potencializar recursos, especialmente por meio dos nossos órgãos de controle, e o Conselho Municipal de Saúde é um deles, para que a gente consiga minimizar os impactos decorrentes dessas mudanças que estão tendo no mundo. A mudança do perfil demográfico, ou seja, renda migrando para o plano de saúde público, a população idosa usando desses serviços por mais tempo, ou seja, uma continuidade, a universalização do SUS, que abarca diferentes atores dentro do processo, e agora, neste momento, nós estamos aí vivendo o que se tem projeções, e não são projeções pessimistas, a Organização Mundial da Saúde, vários institutos de pesquisas, como o FDA, que é a Anvisa norte-americana, seria semelhante à Anvisa norte-americana, mas tem um centro de pesquisas gigante, regula as pesquisas, praticamente as pesquisas clínicas no mundo, mostrando que o que nós tivemos agora com o SARS-CoV, nós temos previsões aí, não é ser um profeta do mal, mas é dizer, nós temos previsões que novas doenças vão evoluindo, até porque ao mesmo tempo que nós evoluímos com medicamentos, nós também temos uma evolução natural dos micro-organismos patógenos. Isso é natural, sejam vírus, bactérias, fungos, eles também vão criando resistência conforme vão convivendo e interagindo conosco no nosso ciclo de vida. E isso vai levar a uma sobrecarga da saúde caso nós não encontremos mecanismos para ajustar este modelo de financiamento e o modelo de controle. Um primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês é que o nosso modelo é um modelo legal. Não dá para fugir disso. No Brasil, vamos voltar para a Constituição, artigo 37. Princípio básico da legalidade, ele é vinculante, vincula todas as nossas ações, vincula o meu agir dentro da universidade, vincula o seu no serviço público, mas também vincula o do gestor a estabelecer medidas de capital dentro do limite estabelecido pela lei, de vinculação de recursos para investimento em saúde dentro do limite vinculado da lei. E isso pode impactar, o caso contrário, até a um ilícito administrativo ou ilícito penal, caso infrinja a lei de responsabilidade, que certamente vocês já estudaram isso em outros módulos aqui dessa disciplina. Então, pensando nesse cenário, eu pergunto a vocês, antes da gente entrar dentro do conteúdo ali de caracterização do financiamento, eu pergunto a vocês, por tudo que vocês já estudaram até aqui, o que vocês já leram de conteúdo, qual é a visão de vocês dentro desse contexto que eu tracei aqui, que nós podemos, com medidas de curto alcance, porque é municipal, nós não temos como reinventar a roda, nós precisamos fazer incisões cirúrgicas pequenas, né? A gente tem que fazer cortes pequenos, porque é local, não dá para fazer uma mudança na legislação nacional. Como vocês veem, como vocês gestores públicos, o que nós podemos melhorar em relação às fontes de financiamento e o modo de financiamento da saúde e também o controle, o órgão de controle que é o Conselho Municipal de Saúde, é o principal órgão de controle. Para quem chegou depois do início da minha fala, eu vi que muitas pessoas chegaram, boa noite a todos vocês e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas, e já está aí a oportunidade para vocês, cadeira da oportunidade, quem começa participando? O que nós podemos fazer para melhorar
a eficiência da nossa gestão sob a ótica dos recursos e sob a ótica do controle. A Ana Lúcia começou com a mão já levantada, e os demais, por favor, já façam uma fila, que se não se manifestar, eu chamo para se manifestar. Boa noite aos colegas, né? Vendo a forma como o senhor colocou, né, de financiamento da saúde, eu vejo assim, uma das questões básicas é o superfaturamento das coisas que são vendidas para o governo, né? Seja ele municipal, estadual. Então, uma das dificuldades é o alto custo que fica tanto de produtos, de equipamentos, né? Tudo que é para o governo parece que triplica, né? Eu lembro que houve em outras administrações que haviam, agora me fugiu o nome, de suplementação para a saúde, eram cobrados impostos extras e tudo mais, e se viu que ainda o serviço de saúde não melhorou. Né? Então, eu acredito assim, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, eu vejo que efetivamente ele funciona mais que outros conselhos, né? Que eu já tive na assistência social, no período que foram implantados os conselhos municipais, né? E nós vimos assim que o de saúde ele tem uma tendência a ser muito mais organizado, mais coerente, né? Os segmentos são muito mais participativos, e fica mais fácil de cobrar, porque parece que o hospital fica mais próximo da população, né? Então, os usuários, os segmentos que participam dos conselhos. Então, eu acredito que para melhorar esse cenário, né, eu vejo que a questão da universalização e a equidade, elas são fundamentais. Eu acredito que esse acesso é uma grande garantia para todos os cidadãos, porque a gente pensa também que quem usa o serviço de saúde é o pobre, né? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar isso, né? Então, assim, eu vejo que deveriam ter, não sei mais, taxação de impostos, mas eu vejo que essas licitações, elas teriam que ser mais transparentes e que nós pudéssemos fiscalizar melhor esses preços que são cobrados exorbitantemente quando é para o hospital, quando é para os serviços de saúde. Acho que essa era a minha contribuição para o grupo. Ana Lúcia, muito obrigado. E você traz várias contribuições, na verdade. Eu desmembrei a sua fala em 3 pontos específicos que eu quero evidenciar depois. Primeiro é o das aquisições, e isso a gente consegue fazer uma gestão sem precisar mudar a legislação. Seja na 8666, na 14.000, e agora a lei de licitações está chegando agora, fugiu 14.000. Depois alguém puder, me ajuda aí postando aqui no chat. O segundo é a característica do serviço, e você traz um ponto relevante, nós vamos falar disso, e a questão da participação do Conselho de Transparência. Mas antes, eu vou passar a palavra para a Alice e 14.131, isso mesmo, eu não sei, Isaías. Alice, agora é contigo, e o próximo ou a próxima já pode se manifestar aí na fila. A cadeira da oportunidade está vaga. Professor Fábio, quando a gente fala de compras públicas, é impressionante porque tem toda uma legislação em torno disso, e ainda assim as prefeituras compram materiais de péssima qualidade com preço exorbitante. Sempre foi assim. E, no entanto, tem toda uma normativa e agora as leis que preconizam, e as empresas que participam, elas já vêm com preços altos, porque é para iniciativa pública, né? A privada é muito fácil da gente fazer uma aquisição, é muito fácil de você ir lá e comprar e exigir. Quanto à compra pública, tem toda uma morosidade. A empresa não entrega, tem 30 dias para entregar, depois pode passar mais 30 dias, muitas vezes não é penalizada. Enfim, essa é uma das defasagens que tem no setor público, assim.
não comprar bem. Porque, às vezes, até pedimos bons produtos, mas as empresas não entregam. Não entregam. E eu vejo que, na verdade, falta uma penalidade maior ali, porque tem como reivindicar essa entrega em tempo hábil, porque tem um contrato. Foi efetivado um pagamento, né? Essa é uma das contribuições, assim, que eu queria, uma parte, falar, porque é o que nós sofremos aqui no nosso município de Nova Moré, onde eu trabalho na saúde, no Centro de Atenção Psicossocial, e nós temos essa dificuldade de aquisições. Com aquisições, tem dinheiro para comprar, mas não se compra muito bem. Obrigada, tá? Ô, Alice, eu que agradeço por sua participação e a gente fala exatamente onde está o nosso gargalo, né? Onde aperta ali no nosso calcanhar. E essa é uma realidade que você está trazendo, mas que não é certamente e pesarosamente, porque se fosse uma realidade só sua, a gente poderia resolver com mais facilidade. Mas, infelizmente, é uma realidade que certamente muitos dos seus colegas também passam por isso. E muito bem colocado, e nós vamos voltar nesse ponto aí, que vocês duas trouxeram e abordaram com muita clareza o modo que vocês colocaram. Vou passar a palavra para Clarice e... Boa noite. Boa noite, Clarice. Em que pese eu não estar trabalhando na saúde, eu sou servidora pública da saúde do Estado. E no ano de 2020, no início da pandemia, como eu laborava na defensoria e eu pedi exoneração do meu cargo e voltei para o Estado, bem na pandemia. E aí eu fui trabalhar por alguns dias, um mês eu fiquei no órgão público, né, da saúde, lotada, e fiquei exatamente no local onde se compra material penso. Seringa, agulha, máscara, luva, né? E eu, ajudando o gerente do local lá, eu observei essas questões que as meninas colocaram quanto à morosidade na entrega, a entrega parcial, a entrega não da forma correta, muitas vezes, né? Claro que tem os meios, e lá eu comecei um trabalho, fiquei pouco tempo, porque existe a lei, existe a normativa, existe o contrato, existe o edital, e o que acontece? Muitas vezes os gestores, as pessoas que trabalham no setor administrativo que cuidam disso, não fazem o papel corretamente, e eu observei lá naquele departamento que não estava ocorrendo, não estavam abrindo o processo punitivo. E aí você deixa a empresa mal acostumada. E aí, infelizmente, no nosso país, o efeito pedagógico é no bolso. E se você não multar, ele se acostuma. Então, você tem que... A lei já tem isso. Você adverte, você multa, você inabilita para licitar. É claro que vai ter vários caminhos. As empresas abrem outro CNPJ, fazem... Mas, enfim, com aquele CNPJ, ela não vai mais vender. Então, assim, você tem que seguir o edital na risca, no recebimento, no pagamento e na aplicação de penalidade, porque tem que estar previsto no edital o prazo de entrega. E se lá está escrito, você tem que seguir, né? Então, assim, falta isso também muito no serviço público, é moroso, aí tem que aplicar penalidade, tem que multar, tem que fazer. Então, assim, se isso acontecer, a nível de Brasil, eu acho que vai melhorar muito, né? Mas, enfim, são as mazelas que a gente encontra, né? Essa foi uma experiência que eu passei recentemente e eu queria colaborar aí, que tem essa questão mesmo. Era isso. Muito obrigado pela sua fala. E aí eu trago aqui a voz da Alice e da Clarice, que do espaço em que elas não estão falando de algo distante da realidade, elas estão falando da vivência, ou seja, elas não estão falando nada mais do que dia a dia. E essa é uma realidade que se multiplica pelo país, infelizmente. E o papel de vocês aqui é exatamente refletir sobre essas ações que estão ocorrendo hoje e pensar, porque refletir sobre as ações, elas não vão ter uma eficácia no sentido operacional se nós não construirmos também instrumentos que a gente consiga fazer esse controle.
Então, é importante que a gente traga essa evidência dos nossos situações, problemas, e como vem da fala de muitos de vocês, e a Clarice já traz aqui uma fala contundente sobre a medida educativa, que, infelizmente, no caso de muitas organizações, e sem generalizar, mas colocando num globo bastante extensivo, é a medida punitiva, Clarice, como você coloca. Infelizmente, pesaroso a gente pensar desse modo. E aí a Ana Lúcia, que vem da educação, deve ficar assim, meu Deus, como é que eu educo punindo, né? Mas no âmbito organizacional, muitas vezes eu preciso estabelecer medidas que se... E aí a Clarice traz um outro ponto que nós vamos voltar nele. É nós, enquanto servidores públicos, pensando no próprio trabalho, ou seja, isso vai dar trabalho, não instruirmos processos administrativos para apurar realmente os danos, primeiro apurar os danos, e apurar quem de direito é responsável por ressarcir aqueles danos ao erário, ainda que sejam empresas parceiras. Este é um ponto-chave que a Clarice coloca, que é preciso a gente ter muita atenção nisso. Eu vou passar para o Isaías, e aí depois nós vamos fazer um pequeno fechamento nesse bloco para a gente continuar falando sobre financiamento. Tá, Isaías? É contigo. Isaías, talvez o seu microfone não esteja aberto. Veja se seu microfone está aberto. Ah, agora sim. Agora nós te ouvimos. Pois é, professor, sobre as situações, a gente convive com isso aqui também. Eu já participei de comissões de compras, né, que eu ajudava a fiscalizar no ano 2000, numa prefeitura, e mudou, assim, de certa forma, de lá para cá hoje. Naquela época ainda era 866, agora tem a nova lei, né? E hoje tem o tal do sistema de pregão eletrônico, que às vezes, em relação ao preço que a Alice colocou, as empresas, elas entram no sistema, tem muitas empresas que só vendem para órgãos públicos, elas não vendem para outras entidades, só vendem para órgãos públicos, acompanham, só vendem para os órgãos públicos. Ou seja, elas se cadastram e muitas empresas que de repente poderiam vender um material de melhor qualidade e mais barato não conseguem entrar. Por quê? Por causa de documento, por causa de, às vezes, inabilidade e outra situação e tal. Quanto à questão que foi colocada aí das empresas não entregarem o produto certo, na época correta, tem a notificação, né? Que a gente pode estar notificando as empresas. Eu, na Secretaria de Educação, no início do ano passado, eu cheguei a notificar uma empresa 3 vezes, né? Só que, ao mesmo tempo, a lei, às vezes, dá uma abertura para ela. E aí isso fica... A administração pública tem hora que se vê com pés e mãos atadas sobre uma empresa que é irresponsável. E aí entra advogado pelo meio, e aí às vezes o órgão público é obrigado, se vê obrigado, né, porque no caso na época mesmo que a gente notificou a empresa por causa de merenda escolar. A gente tinha que entregar a merenda escolar e a empresa não queria entregar, e foi aquela situação toda. Acabou tendo, às vezes, ter que ceder para a empresa para poder receber, por quê? Porque os pais estavam cobrando a merenda e tudo mais. É um caso, às vezes, chato, às vezes, que também tem que trabalhar também junto com o setor jurídico também tem que estar junto para poder estar vendo as situações. Mas, igual diz o outro, às vezes a gente de fora vê de uma forma, quando você entra lá dentro, é hora que você sofre mesmo. Prof, seu microfone está desligado. Inês, obrigado. Eu Voltou. disse para o Isaías o seguinte, às vezes prescrever o remédio é fácil, mas tomar ele é desafiador. Então, muitas vezes a gente tem essa situação de pensar fora, estando fora, e aí como analista, como consultor, como professor, e você pensar dentro do sistema, você operando dentro. E isso a Clarice colocou de uma forma muito transparente, aquela dizendo, olha, eu estava nessa situação e passei para essa. Quando eu saí do MP e fui para dentro do
MP, salvo engano, não é isso, Clarice? Não, defensoria. Defensoria. Quando eu saí da defensoria e fui para dentro da linha de frente Saúde. Na saúde, que aí aquisições de saúde, a gente sabe o quanto materiais e medicamentos, eles são cruciais para a manutenção de uma vida ou para a finalização de uma vida, assim, desnecessariamente, quando não se tem um material e um medicamento correto, a gente sabe que isso é crucial. E o Isaías traz essa situação, um problema, que é também em outros órgãos, como ele falou lá da merenda, né, o Fundo Municipal de Alimentação, não é isso? Salvo engano, quem é da educação aí vai saber melhor dizer sobre o fundo que é específico para a merenda. Então, a Inês está aqui na fila. Alice, você voltou com a mão ou você manteve sua mão levantada? Inês, segura aí um minutinho, porque eu quero abordar com vocês, e a Alice também, se estiver na fila de espera, eu quero que a gente comece a falar um pouquinho sobre a forma que nós temos esses recursos chegando até os entes públicos, né? E vocês já viram que nós temos aí os recursos financeiros do financiamento do SUS, eles vêm por meio do orçamento da Seguridade Social, e este orçamento, ele compõe junto com os recursos da União, dos estados e dos municípios, que nós temos esses recursos aí administrados em contas específicas, então, ou seja, quando nós falamos na administração de recursos por meio de contas específicas, nós estamos falando da vinculação, e eles são os recursos constituintes do Fundo de Saúde. Esse fundo ele é desmembrado em 3 esferas. Como funciona esse Fundo de Saúde? Na esfera federal, nós temos o Fundo Nacional de Saúde. Na esfera estadual, que aí nós temos os estados, os municípios e o Distrito Federal, nós temos os fundos estaduais de saúde, e no municipal nós temos os fundos municipais. Como isso se processa? Temos municípios que podem ainda não ter fundo municipal de saúde. Aí, a partir do momento que o município não tem um fundo de saúde, um fundo municipal de saúde, o recurso que é disponibilizado para a saúde passa a ser administrado pelo o Estado ou a União. No caso dos recursos, nós temos a fiscalização dos conselhos de saúde, municipal, estadual, o federal, e além dos conselhos municipais de saúde, nós temos os tribunais de conta de cada esfera. E por que eu quis chamar a atenção de vocês para esse aspecto do controle, para esse ponto do controle? Porque, vejam, só voltando nas minhas anotações, a Ana Lúcia começa falando de aquisições, incluindo recursos para suplementação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, exatamente, Ana Lúcia, obrigado. Depois, a Alice vai falar de compras públicas e de realidade prática. A Clarice traz o aspecto das compras públicas. E o Isaías também traz compras públicas. Todos vocês pensando, primeiro, o recurso, nós sabemos como ele é composto. Da Seguridade, mais participação de Estado, município e União. Estados, municípios e União. E Distrito Federal, nas suas competências municipais e estadual. Mas quando nós falamos dos órgãos de controle, quem são os 2 órgãos mais relevantes de controle para os recursos oriundos dos fundos de saúde? Os Conselhos Municipais de Saúde e o Tribunal de Contas. Então, vejam, vocês já estão trazendo problemas que nós temos 2 agentes, 2 atores organizacionais muito relevantes para participar desse processo. Então, eu chamo a atenção na fala de vocês para 2 momentos. O primeiro, e aí eu vou dividir numa coluna aqui imaginária, imagine aqui numa coluna imaginária. O primeiro é da gestão. E quando nós temos numa coluna imaginária a gestão, e essa gestão passa a não responder efetivamente por sua competência, nós deveríamos ter a outra coluna aqui, que é a coluna de contrapeso. Se a gente pensasse numa balança, a gente daria, é o que vai dar equilíbrio. Quando esse agente não tem, e a gente pensando no espectro da legalidade, propriamente dito,
legalidade ela é vinculante para a aplicação dos recursos da saúde, a gente teria aí os órgãos de controle, nessa minha mão direita para mim, esquerda para vocês, teríamos o Conselho Municipal de Saúde e o Tribunal de Contas, no caso de Rondônia, o Tribunal Estadual, né? Então, a gente teria esse... E, do outro lado, nós teríamos a gestão. Então, pense, eu trouxe essa análise para vocês só para a gente pensar e dizer o seguinte: o primeiro movimento que vocês trazem, pensando em recursos, e a gente fala da composição desse recurso, e ainda, voltando para a minha pergunta inicial que vocês todas falaram, como nós podemos fazer uma melhor análise desse recurso? Em síntese, o que eu penso que vocês falaram. Grande parte da nossa preocupação como gestores públicos, elas têm que estar vinculada, ou seja, a preocupação aí do gestor, ela tem que estar vinculada a recursos materiais. E dentro de saúde, nós temos materiais, que nós vamos denominar aqui médicos hospitalares, tá? Que aí entra tudo aquilo que a Clarice já disse, de luvas, gases, ela até falou aqui várias coisas, outros também. E os medicamentos, as órteses e próteses, Nós temos as próteses que são removíveis, como, por exemplo, a gente pensa em uma prótese dentária. Ela é removível, eu consigo colocar e tirar. Órtese é algo que vai fixo. E tudo isso é muito caro. Imagina você que trabalha com ortopedia, por exemplo. Nós vamos comprar pinos para fixação de partes ósseas, é um volume milionário. Você que trabalha em gestão de serviço público aí em áreas de maior complexidade, por exemplo, quem trabalha em Porto Velho, aqui eu acho que as turmas hoje são de Nova Mamoré, salvo engano, né? Mas município de Porto Velho, que nós temos, e quem trabalha em secretarias estaduais, como o Hospital de Base, que nós temos cirurgias bariátricas, por exemplo. Você vai pegar grampos para grampear numa cirurgia bariátrica, volumes extensos, porque nós temos demanda, muita obesidade no país, e nós temos um produto de alto custo. Então, vejam, todos vocês falaram sobre esse processo de aquisição. E depois eu vou voltar em 3 pontos que a Ana Lúcia ainda caracteriza outros elementos. Mas veja, quando vocês falaram de aquisição, vocês falaram que nós temos legislação específica e que regula. Temos aí, alguém apareceu na minha tela, dizendo exatamente desse o chamado vacatio legis, que nós temos um período de vacância da Lei 14.101 para 8.666. Então, as duas estão em vigor. A gente já pode usar, pode ser opcional, mas ainda está se usando a 8.666 para aquisições, compras públicas. Então, nós temos que ter, o primeiro movimento de compreensão que nós temos o controle. Marilda, seu microfone abriu. Isso, obrigado. Nós temos o instrumento de controle para aquisição. E aí a Clarice coloca um ponto crítico. Que muito mais do que a gente ter instrumentos de controle legais que está num âmbito só da ficção do acontecimento, ou seja, compras públicas, o pregão eletrônico deve proceder assim. Isso é só no âmbito do nosso pensamento, é uma ficção. Mas quando vai lá o Isaías fazer um pregão eletrônico, o que é? A gente entra no caso, na operacionalização da ação pública. E aí o que acontece? Nós deixamos de usar dos nossos instrumentos de controle. O primeiro, da fiscalização. E aí entra num ponto que a Ana Lúcia disse que é muito crítico, a transparência, né? Transparência é elemento central da governança pública. O que é a governança? A boa gestão. Então a gente precisa pensar nos elementos de tornar público e evidente todas as nossas ações. E em saúde nós temos um ponto crítico que é o mesmo que o Isaías diz, que nós temos um nível, e alguém está colocando aqui, a exigência da tecnologia. Marcelo,
nós temos um nível de urgência muito grande, porque tudo é necessário. Você não pode deixar de ter seringa, como a Ana Lúcia disse, acabar com esse mito de visão de que o SUS é só para pobre. E aí, quando nós que estamos aí, ó, nós aqui, ó, servidores públicos que estamos trabalhando uma classe média, digamos assim, fazemos para viver o dia de hoje, não temos muita segurança no futuro, mas às vezes temos um plano de saúde suplementar, mas o que eu estou fazendo? Quando eu vou para as minhas doses de vacina, eu estou indo onde? Eu estou indo no SUS. Quando eu estou recebendo saneamento básico de qualidade, eu estou indo onde? Quando eu recebo uma campanha informativa sobre dengue, eu estou indo onde? É o SUS que está me atendendo. Tudo é o SUS. E quem está pagando essa conta? Todos nós na coletividade, e são os recursos oriundos desses fundos. Então, quando eu penso nesse conjunto de ações, e aí voltando para o que vocês disseram sobre os instrumentos de controle que nós já temos, uma preocupação que vocês têm que ter lá na primeira coluna que nós falamos, que é a da gestão, o que vocês têm que ter? Como gestores públicos, vocês precisam verificar a racionalização dos recursos. É necessário realmente a gente utilizar a quantidade de máscara, a quantidade de luvas, a quantidade que eu tenho, as gotas de dipironas que eu vou utilizar, a minha dosagem de paracetamol, tudo isso são elementos que eu preciso verificar. Nesse contexto, e ainda conjuntamente, nada distinto um do outro, é analisar a qualificação dos meus fornecedores. Eu estou olhando para dentro de casa, eu estou olhando para dentro da minha instituição de saúde, para a minha UBS, para a minha unidade, para a minha Secretaria de Saúde, para o meu hospital municipal. O outro, eu estou olhando para meus parceiros, que é a qualificação dos fornecedores. Todos vocês colocaram. Quais são os requisitos mínimos para participar? E isso começa onde? Lá no edital. Quando eu vou preparar um edital, eu preciso saber quais são os requisitos relevantes para a participação naquele processo de aquisição. Quais são as características do produto? Quais são as características da empresa? Nós já vimos aí noticiado na mídia vendas milionárias em processos de compra pública de empresas que tinham capital social de 10 mil reais, gente. Há coerência nisso? Há coerência em eu comprar, sei lá, máscaras, luvas de uma empresa que está me vendendo 5 milhões e que o capital social dela é de 10 mil? Você realmente acredita que essa empresa vai fazer essa entrega? E aí nós pensamos sempre na melhor oferta monetária. Mas entra, e aí na primeira página, segunda, salvo engano, lá do material que eu mandei para vocês, já começa refletindo sobre isso. Porque eficiência em saúde não se refere só a custo. Se em outras áreas, lá no orçamento, lá no planejamento, é custo, papel é papel, a Clarice sabe que seringa não é seringa para aplicação de medicamentos. Existem seringas de classificação A, B e C. É como serviço financeiro. Todos os clientes são iguais para um banco? Não. Tem cliente que tem lá alguns milhões investidos. Tem cliente que pega alguns milhões. E tem cliente que só recebe o pagamento e só paga as contas. Isso é uma conta de transição. Esse cliente não é bom para o banco. Do mesmo modo que nós temos seringa que você vai... E aí quem é da saúde sabe. Você vai empurrar o... êbolo. E o que acontece? Ela trava, você perde a dose do medicamento. Ou ela espirra no paciente, ou ela solta a agulha do êmbolo. Então, e todo este processo, e obrigado, Clarice, por me lembrar o nome técnico e correto, toda essa ação a gente precisa ver antes do processo de controle, tá? Antes do processo de controle, a gente precisa ver isso. E num segundo momento, nós vamos dividir esse segundo momento em 2 cortes temporais. O primeiro é a participação do Conselho Municipal de Saúde.
O Conselho Municipal de Saúde ele tem que ser ágil, é diferente do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai ver quando, no geral? Pós-acontecido, pós-ocorrido, porque você vai ver exatamente na prestação de conta dos produtos e das contas já realizadas. E o Conselho Municipal de Saúde, o presidente ou a presidente do Conselho Municipal de Saúde, está onde? Está lá junto com o secretário municipal de saúde. Ele, o Conselho Municipal de Saúde, e representado, personificado na pessoa do presidente ou da presidente, é o principal agente de regulação dos recursos públicos, tá? Então, só para a gente fazer o fechamento aqui desse nosso bloco. Vocês levantaram que aquisições, compras e processo licitatório é um grande gargalo na administração dos recursos. Ainda que nós conheçamos como nós fazemos o financiamento da saúde, não basta ter volume de capital. A gente precisa fazer uma gestão adequada daquilo que nós já temos, contextualizada por todos os problemas que vem evidenciando aí nos últimos anos e que certamente vão postergar por mais alguns anos. Questão de demografias, questões financeiras. E neste processo, nós temos uma participação, nós, enquanto gestores públicos, nós temos uma participação na execução dos recursos financeiros. E a partir disso, nós temos órgãos de controles que devem, de certo modo, regular tudo isso que nós fizemos aqui. Se como gestor não deu certo, nós precisamos da parceria dos controladores, que são os conselhos de saúde. E um outro papel relevante é a participação do Ministério Público. Muitas vezes, nós como gestores temos uma preocupação, um medo do MP, que é como se ele fosse o nosso terrorista. E não deveria ser essa função. Deveria ser uma função educativa, principalmente. Eu já vi secretário de saúde trabalhando em parceria direta com promotores de justiça e o sucesso sendo muito profícuo na execução da gestão municipal da saúde. Então, aqui nós fechamos o nosso bloco dizendo que nós temos problemas, esses problemas são relevantes e vocês trazem enfoques específicos, a gestão de recursos materiais. E como nós podemos solucionar isso? Primeiro, com a gestão interna. Segundo, buscando apoio dos nossos controladores, que são, especialmente no curto alcance, o Conselho Municipal de Saúde. Tá? Eu vejo que aqui nós temos pessoas com a mão levantada. Desculpa, quem estava com a mão levantada já baixou. Eu. A Clarice e a Inês também estava antes. Eu só queria complementar. Ok, Clarice. Sobre a sua fala, professor, e sobre o que a gente já falou, com a minha experiência, eu tenho 16 anos de serviço público. Dentre esses 16 anos, eu passei por quatro entes, dentro da saúde e da área da justiça. Mas aí eu queria passar a minha experiência e eu vejo, assim, uma análise que eu faço. O que falta? Planejamento e continuidade. O que acontece? Como os cargos são de livre nomeação e exoneração, na sua maioria, os gestores públicos, os prefeitos, os secretários, governadores, enfim, têm os seus cargos lá em cima. O que acontece? As pessoas não entendem nada e não colocam pessoas técnicas. E aí, o que acontece? Tem a descontinuidade, né? E não sabe planejar. Eu falo de cara isso porque eu passei essa experiência aí na saúde em 2020 e nem um mês atrás eu peguei dengue, né, infelizmente, e fui no posto de saúde fazer o exame, não tinha material, eu tive que ir na farmácia, numa clínica particular e pagar o exame, para me ter certeza que eu estava com dengue, que não era Covid, que não era malária, enfim, então assim, falta isso, planejamento. E Clarice, a chave. Boa a sua fala. Nós conversamos sobre isso na última aula e a gente dizia exatamente desses desafios. Vinculação às diretrizes
ao PPA, ou seja, quais são as diretrizes que nós queremos direcionar durante uma gestão, né, uma legislatura. A partir disso, a vinculação, o desdobramento dessas diretrizes aos objetivos que devem ser alcançados, a vinculação desses objetivos a uma lei orçamentária e, consequentemente, a próprio orçamento anual. E isso que você coloca é definitivo para o sucesso. Eu te digo que é realmente antecedente a tudo isso que nós estamos falando. Sem o planejamento, nada disso que nós estamos falando acontece. E por isso que a gente está nessa sequência. É o planejamento e agora o financiamento. E concordo contigo, e é isso mesmo. E o grande desafio é que nós pecamos muito no planejamento, consequentemente, vai atrapalhar agora na execução. Que a gente está numa fase aqui dentro do módulo avançando para a execução. Mas muito bem colocado por você. Professor, só uma última fala. Fique à vontade. O que se tem na política é eleger o próximo mandato. Infelizmente, eu estou preocupada. Nos primeiros 2 anos, eu estou aprendendo a trabalhar. Nos últimos 2 anos da gestão, só se pensa em fazer os próximos 4 anos. Reeleição. Aí sim, depois da reeleição, se eu não for me candidatar a mais nada, beleza. Se não, então, assim, cargos específicos, chaves, tem que ter pessoas técnicas e de carreira. Tem que ser de carreira. Por quê? Vai ter a continuidade do serviço público. Porque quem sofre é a população. Simplesmente assim. E nós pagamos a conta. Nós pagamos a conta. Infelizmente. Clarice, isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou passar para o Isaías. Antes de eu passar para você, eu vou passar para a Inês. Ela estava com a mão levantada e ela baixou aqui a mão, mas eu não sei se quer falar. Inês. Ô, professor, eu vou falar um pouquinho também. Eu não tenho experiência quanto à gestão da saúde, né? Porque eu trabalho na educação. E eu sou uma daquelas que migrou do plano também de saúde e foi para o SUS. De um tempo para cá, o plano ficou inviável, o pagamento dele, eu não consegui mais pagar e acabei vindo para o SUS. E a questão do planejamento, como o senhor falou agora há pouco, né? O que falta, eu acho que para esse financiamento todo, é a questão do planejamento. A burocracia da licitação, essa sempre vai existir e ela é necessária. Porque, imagina, eu fico imaginando aqui, se com tanta burocracia o pessoal faz essas maracutais aí que eu não sei de onde que eles tiram. A gente que mexe com uma prestação de contas simples, é tão difícil fazer a prestação de contas, é tão complicado juntar aqueles processos todos, e esse pessoal ainda consegue, né, fazer os desvios. Então, a burocracia, infelizmente, essa vai ser necessária, e eu acho que a gente não vai se livrar dela, não. E agora, assim, eu sei que a população está ficando mais velha, nós estamos ficando mais velhos, né? Aí, voltando lá no planejamento, eu creio que o planejamento de anteceder, da prevenção à doença, ou em vez de cura. Então, seria investir nos PSFs e na prevenção das doenças. Para mim, essa é a minha contribuição. Oi, Inês, obrigado. E eu também acredito nisso. Você disse de uma situação de transição que foi da saúde suplementar para a saúde pública. Isso está acontecendo em larga escala, em âmbito nacional, especialmente com os servidores públicos. E por que isso? Porque se a gente pensar o dinheiro no tempo, o dinheiro do servidor público desvalorizou muito no tempo, sem reajuste, sem as correções. E o que acontece? O que a pessoa ganhava há 10 anos atrás não representa o quantitativo que hoje ela realmente ganha. Então, isso defasou em torno de 30%, 40%, às vezes até 50%. E o poder de compra reduziu muito, exatamente. Então, o que a gente está fazendo? Prioridades. E quais são as prioridades? Pode ser que não necessariamente um plano de saúde. Ou outros, uma pessoa que tem mais idade, de repente prioriza um plano de saúde, né? É uma situação e até abre mão de certas coisas dentro da vida familiar. Mas essa é uma realidade, infelizmente, e que vai impactar diretamente
o consumo de recursos no SUS. Isaías. Professor, só queria fazer a colocação quando o senhor colocou em relação a estar junto do Ministério Público, para não ver o Ministério Público como aquele monstro, né? Aqui em Guajará-Mirim nós temos o promotor, doutor Felipe Miguel, que ele sempre tem colocado à disposição do município aqui para acompanhar e para ajudar também, e não igual sempre ele fala, ele coloca nas falas dele, nós estamos aqui para fiscalizar, só que os maiores fiscais são vocês. E aí, a cada mais ou menos 3 meses, eu tenho reunião com ele, e a fala dele é sempre a mesma. Ele pede o relatório do que foi feito, que eu sou da ouvidoria, né? O que foi feito na ouvidoria, e aí, a partir daquilo ali, ele vai e faz as orientações dele. Então, o Ministério Público aqui de Guajará-Mirim, na pessoa do doutor Felipe Miguel, ele tem sempre acompanhado nós e tem estado junto, não se colocando, pedindo para não se relaxar, né? Ele não vai relaxar. Mas ele sempre fala, procura evitar o problema antes que ele aconteça, né? Ô, Isaías, que bom ouvir você falar isso, porque essa deveria ser a interação entre MP e todos os órgãos públicos numa proposta conjunta de se gerar maior transparência, maior eficiência da máquina pública, o maior cumprimento da legalidade e da publicidade dos atos, e nisso a gente conseguiria fazer uma melhor gestão, certamente. Então, que bom saber que aí em Nova Mamoré, salvo engano, é isso que você disse, Nova Mamoré? Vocês conseguem ter essa boa relação com a promotoria e aí o promotor. Eu vou inclusive a secretária de Educação está até falando, eu quero convidar o promotor para levar ele nas escolinhas muito seriadas, lá nos quilômetros 80, 150, longe de Nova Mamoré, para ele ver a realidade lá também, não só aqui dentro da cidade. Né? Exato, é necessário, né? É necessário conhecer essas multirrealidades da realidade de um município, porque quando a gente fala de área rural, áreas ribeirinhas, áreas florestais, é muito diferente. E isso, muitas vezes, quem chega, e se ele é do estado, conhece bem, mas muitas vezes chega alguém do sul que nem conhece a nossa realidade em Rondônia. É preciso apresentar, assim, para entender certas coisas que acontecem e dentro da legalidade. Eu vou para o chat agora, como eu sempre faço, para a gente ver aqui as postagens e eu também consegui entender o que vocês estão colocando aqui. O Nelson coloca que acredito que o investimento em saúde básica muito contribuirá para resolver esses gargalos. Ô, Nelson, efetivamente, para quem estava na aula passada, e a gente vai fazendo essa aula desmembrada por módulos, por polos, desculpa, a gente não consegue muito conectar quem estava. Mas essa foi uma grande discussão, Nelson, na última aula, e nós sabemos a relevância da saúde básica, especialmente entendendo que ela é a principal porta de entrada. Então, essa sua colocação é precípua, é básica mesmo, como você colocou, para a gente conseguir uma melhor gestão dos recursos. A Janeide diz que concorda com a Lúcia, que o Conselho é atuante, contudo, se houvesse participação popular, seria mais forte ainda. Ô, Janeide, eu concordo nisso, e muitas vezes o que eu sinto, e aí dos conselhos que eu já conheci e participei de efetivamente participação de um conselho, uma gestão. Eu vejo que nós ficamos muito presos dentro de uma sala de conselhos, com uma secretária, com a vinculação a um ente público, e nós saímos pouco para a comunidade. E nós, que eu digo, conselheiros, enquanto ocupante de função de conselheiro de saúde. E essa realidade, ela não passa por uma via inversa, não é a comunidade que vem até nós. E aí sim, eu vejo que essa fala do Isaías, ela tem uma relação direta. Já que o conselho ele é uma composição paritária entre vários entes da sociedade, profissionais de saúde, instituições de saúde, população civil, geral. Então, nós temos ali uma capacidade de capilaridade, ou seja, de pulverizar dentro de uma cidade. Pequena, então, melhor ainda. E o Conselho de Saúde, se a cidade for pequena, isso é melhor porque flui melhor a comunicação. E
e os conselhos de saúde precisam dessa aproximação. Não é esperar que a comunidade venha até o conselho, mas é o conselho sair até a comunidade. E nas organizações de associativas, e para as áreas rurais, como o Isaías colocou, não é só a promotoria que tem que ir, também os conselheiros também precisam fazer este processo. Aí a Inês coloca a nova lei de licitações, o Marcelo diz do desperdício por inadequação, mau armazenamento e uso. Marcelo, na aula passada eu citei o exemplo que eu vivenciei também, presenciei com os meus olhos, de entrar em um hospital municipal e estar pallets e pallets de soro expostos em um corredor com o sol refletindo diretamente sobre aquele soro fisiológico. Então você imagina o prejuízo, porque certamente aquele soro ia se tornar inapropriado para o uso. E isso que você coloca não é uma realidade adversa, ou seja, não precisa a gente estar na gestão para ver. Às vezes, passando em um corredor de hospital, você vê o mau acondicionamento de produtos. E quando a gente fala aqui, eu vejo isso, parece assim, vocês estão sendo críticos sobre uma realidade, mas aqui vocês não estão sendo críticos ao acaso, vocês estão pensando numa posição que vocês vão ocupar. Como a Clarice disse, eu estive fora, já estive dentro, e dentro da saúde, vocês como gestores públicos municipais, a transição ela acontece naturalmente. Vocês podem ocupar funções que, em um certo momento, e depois ir para outros órgãos e outras funções. E isso é importante vocês terem essa análise crítica de quando você chegar dentro de uma situação dessa, ainda que na interação com um colega, que não seja vocês que são da educação, interagindo com pessoas de outra secretaria, essa visão é importante, porque muitas vezes o cara que está lá não tem nem a experiência, como a Clarice disse, cargos por indicação, né? QI, quem indica. E aí você pode ser um instrumento de educação para quem está lá e não tem o conhecimento. Aí o Rubinês coloca que não é só na saúde, ok, infelizmente. A legislação não é fácil, é um processo técnico e exige muito conhecimento, sim. Capacitação, licitação não é fácil, não mesmo. A Gesiane coloca o pagamento só deve ocorrer após a entrega do produto. Gesiane, só que às vezes acontece a entrega, mas não acontece o uso. Você coloca em um depósito, começa o pagamento, compra lotes grandes e quando você vai usar o material entregue não era aquilo que estava sendo esperado. E isso é um problema grande, porque às vezes nós temos aquisições grandes, a gente tem um tempo. E mais ainda, depois que a entrega ocorre, e se não houve a testagem prévia para você ter ali a vinculação dos requisitos técnicos do produto, e eu vou voltar na seringa, que é uma coisa que se usa muito e eu tinha falado como exemplo antes. Se você não faz a prova técnica, se você não vincula os requisitos técnicos àquela marca, mas só a preço, vira um problema, né? E hoje a gente tem também um problema de autoespecificação, porque aí a licitação se torna nula, porque parece que você está vinculando a um vendedor. Se você especifica o produto em alto grau de especialidade. Seringa é seringa. Quais os atributos técnicos? Volume, quais mLs, qual é o plástico que você vai fazer aquela seringa, qual é se tem agulha anexa ou não, como é que você vai... A questão de resistência à pressão é um outro requisito técnico. Especifica no edital e depois aquilo não é cumprido, e às vezes chega a ter perdas de 20%, 30% do produto, porque na hora que vai fazer a medicação, ela não funciona como deveria acontecer, é um problema grande, porque isso vai acontecendo ao longo do tempo. E muitas vezes o município já efetuou o pagamento e não tem como reter o recurso, infelizmente. A Janeide colocou aqui várias participações. Obrigado, Janeide, pela participação. Marcelo. Pois é, Marcelo coloca, a averiguação e a punição precisa ser rápida, firme e justa. Isso também a Clarice colocou. E aí é o desafio. Como nós fazemos no devido processo legal tão lento e tão moroso, né?
Porque a primeira coisa, precisa abrir um processo. Segundo, eu preciso investigar e levantar todos os requisitos probatórios. Depois, eu preciso uma comissão de análise. Depois, ou seja, quando a gente passa o devido processo administrativo, e aí é muito equiparado ao processo legal, isso já passou 1 ano, às vezes. E aí vai recuperar o que foi investido, é o desafio. Mas eu coloco esses contrapontos à fala de vocês, é para vocês pensarem como isso pode ser feito. Vocês colocam aqui algo muito oportuno e relevante, que é o que precisa ser feito. Agora, como fazer, o modus operandi é que eu coloco essas perguntas para vocês, devolvo com perguntas. Marcelo coloca que o nível atual de tecnologia encarece bastante o processo médico, diagnóstico e tratamento. Sim, chamo a atenção de vocês, e falando ainda do processo de uso do recurso, primeiro aspecto, produtos de saúde, especialmente para diagnóstico, como o Marcelo coloca ali, a tecnologia envolvida é muito cara. E não é cara só para o ente público. O uso, que muitas vezes é duvidoso no ente público. Agora, quando a gente pensa na tecnologia que é cara, Marcelo, ela também pode efetivamente melhorar a nossa qualidade de uso do recurso. Cito para vocês um exemplo que é operacionalizado no Rio Grande do Sul. E lá eu falo porque eu sei que isso acontece. Nós sabemos o quanto é desafiador, e vou falar de Nova Mamoré, que eu não conheço a cidade, mas eu acredito que seja nessas condições, o quanto é desafiador vocês terem aí especialistas médicos, certo? Eu acredito que aí seja um desafio. Por exemplo, manter aí numa cidade de menor tamanho um oftalmologista e outras especialidades. Vou citar o exemplo do Rio Grande do Sul. Imagina, Rio Grande do Sul tem muitos municípios pequenos que não convém ao SUS manter um especialista lá porque o custo é muito alto de deslocamento ou de pactuação contratual. E o que o Estado fez? Adquiriu tecnologia que faz isso daqui, ó. A consulta médica ela é por telemedicina. Então, ao invés de você entrar dentro de um consultório oftalmológico e ficar olhando para o médico e o médico regulando as lentes, ele treina um profissional para fazer isso lá e ele vai te acompanhando por telemedicina. O que acontece? O custo cai bastante. Então, Marcelo, nós temos os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, nós temos o alto custo da tecnologia e do outro lado nós temos a tecnologia auxiliando a reduzir os custos da saúde. E a telemedicina é algo que vem para ficar. Nós tínhamos uma deficiência e eu acompanhei a implantação da telemedicina no Brasil, lá em Minas ainda, o Hospital das Clínicas tem um centro de telemedicina e aí atende em N programas, ou seja, diversos programas de saúde, diversas regiões do estado, especialmente a do Vale do Jequitinhonha, porque quem conhece, eu acho que na última aula tinha alguém de Minas. Quem conhece sabe que é uma região bastante pobre do estado de Minas Gerais. E era um desafio muito grande para a própria crença da sociedade acreditar que estava sendo atendido por um médico a 1.000 quilômetros de distância, por exemplo, 700 quilômetros, 800 quilômetros. Hoje, com a pandemia, isso tornou mais fácil. Do mesmo modo que ocorreu na educação à distância. Como nós ficamos com tudo no ensino remoto, o que acontece? O curso de vocês, que é de educação à distância, que antes havia ainda alguma resistência, algum preconceito da sociedade, hoje nós sabemos que é o melhor modo de operacionalização da educação, é a distância. Você está aí na sua casa, você está tendo uma aula que é teórica, ela não tem uma efetivação prática, e tudo isso não compromete o teu aprendizado. Ao contrário, às vezes, melhora o teu aprendizado porque você não está preocupado com o que está acontecendo na sua casa. Você está aí presenciando e vendo tudo, sua mente está desligada de preocupações. E assim também acontece na medicina, na telemedicina. Isso é muito, muito interessante, e aí voltando aqui para a questão que o Marcelo aponta, isso é interessante, Marcelo, que o custo a gente precisa olhar, claro, da tecnologia, mas também olhar o benefício que ele traz. E só reflexões mesmo. E obrigado pela sua participação. Inês coloca aqui a reflexão. Marcelo,
A Rose coloca, Marcelo, na minha concepção, quando você fala em respeito aos conselhos em relação à administração do município, posso falar por experiência, ocorre muito mesmo isso, que acaba desencorajando a participação de alguns bons colaboradores. Respeito aos conselhos, verdade. Infelizmente, eu já vou passar aqui a palavra, eu vejo que vocês estão querendo falar e vou falar, mas Rose, essa sua colocação, ela vai ao encontro do que a Clarice acabou de dizer sobre o processo eletivo. Ele muitas vezes coloca duas pessoas que estão muito opostas em termos ideológicos, partidário, político, que pode ser o presidente do Conselho Municipal de Saúde, ou a presidente, e o secretário de saúde e o prefeito, que, de certo modo, como é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, certamente esses dois estão alinhados, o prefeito, a prefeita, com o secretário e a secretária de saúde. E o presidente do conselho não necessariamente, porque com a composição paritária entre diversos entes da sociedade, ele pode ser eleito pelo próprio conselho e não ser ideologicamente, politicamente alinhado a essa gestão. E aí é onde muitas vezes acontece o desrespeito. Infelizmente, isso acontece. O que nós temos de bom a nosso favor? Nós temos de bom a nosso favor como conselheiros, e aí eu estou falando aqui de conselhos e não como gestores executivos, prefeitos ou secretários de saúde, a legislação que ampara e que suporta a ação do conselho na gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. Então, a ordenação de despesa tem que ser aprovada. Aquele que ordena a despesa tem que ter as suas contas públicas aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. E aí é uma moeda de barganha bem interessante, não de barganha no lado negativo, mas de dizer, olha, ou nós entramos para um planejamento conjunto e de respeito mútuo, ou nós vamos também dificultar aí a sua atividade, especialmente se ela não for direcionada ao que está prescrito no nosso plano plurianual. Se não são os objetivos que estão lá, o conselho não vai referendar o que você está fazendo. E aí você vai ter problemas com o Tribunal de Contas e com o MP. Então, uma moeda de troca aí na boa relação, e não de troca monetária ilícita, é o poder legal que é dado aos conselhos. Gente, eu vou só chegar aqui um pouquinho. Isaías também participou aqui. O problema é quando a grande quantidade, complicada a liquidação de despesas. Ainda estávamos falando de licitação. Ok. Então agora eu vou voltar para... A Alice está com a mão levantada. Eu não sei se alguém mais tinha levantado a mão para falar. Alice, eu vou passar a palavra para você e depois nós vamos continuar aqui falando sobre como nós vamos aí organizar a estrutura municipal para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde. Professor, interessante quando o senhor falou da telemedicina. Nova Mamoré é um município pequeno, mas nós temos a telemedicina com a especialidade de neurologista e os médicos são do Albert Einstein. Fantástico, maravilhoso, uma proximidade que era inimaginável há algum tempo atrás e que traz os benefícios assim muito rapidamente para a população, porque Nova Mamoré, especialmente, ela tem uma zona rural muito extensa, né? Tem pessoas que moram a 120 quilômetros, 180 quilômetros de Nova Mamoré. Então, assim, a telemedicina, nessa especialidade de neurologista, ela está sendo primordial, assim, maravilhosa. Uma outra questão é que, por exemplo, o nosso prefeito atual, ele trouxe, né, não pode manter no município, mas vem por alguns dias e com consultas agendadas, o ortopedista. Justamente assim, porque não é muito caro manter ele no município pequeno, né? Mas ele traz alguns dias
e tem refletido e melhorado a vida de muitas pessoas, de muitos munícipes. Uma outra especialidade que tem é no Centro de Atenção Psicossocial, um especialista em saúde mental, que também é fantástico. E todas essas 3 especialidades que eu falei, no município tem que referenciar para Porto Velho, né? E aí tem uma fila de espera imensa, de 2, 3 anos, principalmente de neurologista e saúde mental, que é muito delicado no país todo, não é só em Rondônia, não é só em Nova Mamoré, mas assim, para dizer que nós hoje em Nova Mamoré temos assim chances de termos excelentes profissionais. E o nosso prefeito é fantástico também, que se não fosse ele, não estava tão avançado assim, né? É interessante falar porque outros municípios não aceitaram a telemedicina, aqui em Rondônia mesmo. Então, Nova Mamoré abraçou essa causa e tem feito maravilhas para os munícipes, certo? Ô, Alice, muito obrigado por você compartilhar a sua experiência em Nova Mamoré e a experiência de todos vocês que são aí de Nova Mamoré. Que exemplo fantástico. Alguém parabenizou vocês no chat e realmente vocês estão de parabéns. A Gisiane parabenizando aí. Que maravilha mesmo. Olha, você cita 3 exemplos que nós temos aqui de bom uso do recurso público. Vocês terem acesso ao número 1 no país e entre os melhores hospitais do mundo, o Einstein está entre os melhores do mundo, uma equipe técnica que, por meio do atendimento virtual e com o suporte de médicos locais ou outros profissionais de saúde, consegue ofertar uma medicina de qualidade. Isso é fantástico. O segundo é a forma de organizar. Olha, quando a gestão quer, a gente consegue fazer. Se eu não consigo manter um ortopedista 24 horas por dia para casos de emergência, e isso, vontade política, Roseli, exatamente, e isso custa muito caro eu manter, por exemplo, um ortopedista 24 horas para fazer o atendimento de urgência e emergência em Nova Mamoré, mas eu consigo naquele atendimento eletivo, que é o problema de coluna, que são os problemas eu não sei se fazem cirurgias que podem ser agendadas, que, de certo modo, cirurgias ortopédicas, dependendo do tipo de tipologia de fratura, ela pode ser programada também, ela pode ser agendada. O médico clínico coloca faz uma imobilização e você consegue esperar 2, 3 dias para uma cirurgia ortopédica, ou até mais. Então, este processo de organização, ele é efetivo, e a Clarice disse, é gestão, é planejamento. É o que nós conversamos na aula passada. É planejamento. Mas é boa vontade também, Alice. E citar esses 2 exemplos, aí você citou 3, claro, especialista em psicossocial. Eu não sei se é o psiquiatra que vai também, você citou um 3º exemplo. Mas esses 2 especificamente, eu chamo a atenção. Quando você tem vontade, você como gestor, quando o gestor público tem vontade, ele consegue transformar a realidade da sua comunidade entendida aqui nessa pós-graduação como a municipalidade, seu município. Fantástico esse exemplo, Arice. Obrigado por dividir com todos nós. E veja, Pedro, eu vou passar a palavra para você, mas vejam, este exemplo que está acontecendo aí do Einstein atendendo em Nova Mamoré por meio de telemedicina, nós temos lá em Montenegro, a USP com o polo de saúde... saúde aqui da Amazônia, gente. Tropical, medicina tropical. Medicina tropical, um polo da USP atendendo em Montenegro, com a equipe médica da USP que vem, os mestrandos e doutorandos da medicina tropical da USP passando temporadas aqui. Então, veja, por que foi para Montenegro? Pelo apoio do prefeito à época do convênio. Por que não veio para Porto Velho? Houve até interesse. Por que não foi para Ariquemes? Muito mais fácil o trânsito. Tudo isso é gestão pública, como vocês bem têm levantado aqui. Gestão pública, exatamente, Roseli.
Pedro, pode falar, obrigado aí pela participação. Boa noite, professor. Você está me ouvindo bem? Muito bem, Pedro. Top. Não, aproveitando a fala da Alice, né, eu conheço o prefeito Marcelo de Nova Mamoré, ele é assim, um exemplo do técnico indo para a gestão, para a coisa pública, que ele é doutor em ciências sociais. E é engraçado que a monografia dele, o doutorado dele, é sobre a autonomia financeira dos municípios no Pacto Federativo Brasileiro pós-Constituição de 88. Um estudo dos municípios de pequeno porte da região norte do Brasil. É assim, é aquilo que a gente... É aquilo, professor, é assim, quando o técnico vai para a coisa pública, a gente vê como é que a coisa melhora, né? As ideias inovadoras que ele tem. Agora, uma coisa que eu vejo para financiar a parte local da nossa saúde é taxar 100% a indústria de moto, professor. Porque acredito eu, que se a gente falar com quem está no serviço de saúde, 70% daquelas pessoas que estão lá é acidente de trânsito. E dentro daquela população é moto. Então, assim, é a mesma coisa que com a indústria do tabaco. A gente sabe que tem toda a parte política, né, em volta e tal, mas, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer alguma coisa, assim, o poder público tem que fazer alguma coisa para combater isso aí. E também tem a parte do financiamento das grandes fortunas, né, que a gente tem que combater também, que eles teriam que fazer essa legislação, criar uma financiamento da saúde pública, né? Sim, então, acredito que, assim, seria... a parte de educação de trânsito seria uma parte que a gente tem que fazer, né? Mas, assim, quando eu vejo, cara, não tem como não combater isso, vai ser sempre... Ortopedista vai ganhar dinheiro fácil se a gente não tivesse assim, combater, ter alguma coisa de financiamento da indústria de moto. É meu ver, tá? Assim, a gente sabe toda a parte política, mas... Eu tô rindo aqui porque é uma medida meio radical, né? Não vejo outra alternativa. Mas tá certo. Eu acho uma medida meio radical. Professor? Tô te ouvindo, Pedro. Você tá me ouvindo? Tá. Eu tô dizendo, é uma medida meio radical. E aí, colocar num parâmetro tributário isso, como é que é? A alíquota de tributação para moto ser mais elevada para uma participação da alíquota na contribuição ao financiamento da saúde, do SUS? Segundo ponto que você traz, e a gente sabe que pela segurança veicular, a moto ela realmente acaba tendo mais acidentes e que, de certo modo, desemboca na saúde pública isso. Como também a situação que você coloca a questão do tabaco. Mas eu não sei como seria essa tributação e nem como a Honda e a Yamaha vão reagir a isso e o lobby delas lá em Brasília, né? E como isso vai ser. A questão das grandes fortunas no país. Vocês estudaram, deve ter tido uma disciplina voltada aí para tributação, ou vão estudar ainda. Nós estamos falando de tributos, espécie aí imposto, né? O imposto sobre grandes fortunas, a espécie tributária é imposto, é necessário e não conseguimos entender. Nós que estamos na gestão pública não conseguimos entender ainda porque o nosso legislativo é tão inerte a mexer com este capital que está aí e que representa 5% da nossa população, mas representa infinitamente o volume de recursos disponíveis que nós temos. As grandes fortunas estão na mão de 5% da população, no máximo, mas tem um poder tão grande para não permitir que o Congresso mexa nessa nossa caixa de abelha, né? Que são bem poderosas. E isso é uma parte do recurso que nós temos disponível que é ileso, que ninguém mexe. E daria discussão aí para uma tese também, como você cita aí a tese do prefeito de Nova Mamoré. Gente, eu preciso continuar aqui, nós estamos 20h30, eu tenho algumas pessoas aqui para falar. Lúcia chegou aqui. Lúcia, bem-vinda, estou vendo agora. O Paulo já está aqui há algum tempo nas câmeras, a Clarice também. Eu estou desde o começo, tá? É porque eu estou calada.
Você está calada, Lúcia. A Tô. Inês está com a mão levantada e alguém mais quer falar? Professor, eu entendi sobre o que o Pedro falou sobre as motos. Na verdade, ele falou sobre uma grande queda de moto, conscientização. Eu trabalho no Hospital João Paulo, na Sutura, na Sala Vermelha, e também trabalho no SAMU. E, então, assim, eu entendi tudo que ele quis falar. Então, assim, se você não trabalhar na conscientização, se você não trabalhar na prevenção dessas pessoas, da população, vamos continuar, sim, com a demanda vai aumentar. E haja cirurgião, haja ortopedia. Então, assim, eu sei que a demanda, eu sei que sai até um pouco do assunto, né? Mas, assim, eu concordo com o que ele falou e eu entendi. A conscientização, se você não trabalhar na população, como para educação continuada nessa população, não vai adiantar. Então, assim, eu também concordo com a moto, tá? Porque o alto índice de acidente da moto. Por quê? Tempo, pressa, entendeu? O tempo e a pressa. E o preço da gasolina. Então, aumenta muito a galera querendo andar de moto, tá? Então, desculpa que... Não, Lúcia, obrigado. E não sai do assunto, por quê? Porque quando nós falamos de financiamento, nós falamos de uso também, e de controle, que está lá no conselho. Tá. Então, isso entra no uso, e realmente não foge do assunto, e é relevante a gente pensar nessas áreas prioritárias de atendimento e de alto consumo. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Vamos ver aqui quem mais está na fila. Inês e depois Clarice. E aí eu vou voltar aqui para o nosso conteúdo para a gente sintetizar, dando continuidade como esse processo de financiamento ele acontece. Quais são os requisitos que nós precisamos para acessar esses recursos do Fundo Nacional de Saúde. Professor, eu vou falar em nome dos meus irmãos motociclistas. Eu sou motociclista de grupo. Pelo amor de Deus, não vão taxar os motociclistas, não. A única coisa que eles podem se divertir é rodar de moto. Pedro, você está arrumando problema aí, para a sua vida. Olha, se for falar as montadoras, a moto, a Yamaha, a Honda, tudo bem. Agora, nós, irmãos motociclistas, pelo amor de Deus, vai que a gente... eu entendo a situação, até a Lúcia falou aí, a questão do SAMU, né, que atende muitos motociclistas, os motoqueiros mais, né, não os motociclistas que andam muito aí louco pela rua, mas, assim, sou a favor de taxar as grandes fortunas. Então, essa, para mim, é o que primeiro deveria ser taxado no Brasil, porque isso é uma coisa, assim, como é que é sem noção. Uma pessoa, os 5% da população, ter tanto poder, e nós aqui na base da pirâmide não temos poder nenhum, praticamente. Porque eu sou taxada, eu estou aqui fazendo minha declaração de imposto de renda, eu tenho um imposto enorme para pagar com um salário que eu ganho, que é irrisório perto de uma fortuna, ou de uma fortuna brasileira. Então, taxar as grandes fortunas primeiro, tá bom? É essa a contribuição. Ok, Inês, eu também concordo contigo, viu? E nós temos que partir para o que a Lúcia disse. A educação para o trânsito, não só motociclistas, para motoristas de forma geral no país. Nós precisaríamos, e agora afrouxou-se ainda mais, né? Porque agora a habilitação foi para 40 pontos. Então, a possibilidade de um mau motorista perder a sua habilitação para poder dirigir é praticamente mínima, é nula quase. E aí a educação para o trânsito a gente precisa fazer como a Lúcia colocou. E a Lúcia colocou para os motociclistas, eu estendo, Lúcia, pego sua fala e estendo para todos. E um percentual de infrações, nós deveríamos ter o processo de reciclagem com menor volume de infrações, obrigação de participar de reciclagem como medidas educativas. Porque a punitiva é a multa, né? Nós já punimos, multamos, mas não necessariamente isso controla. Eu acredito muito mais na educação do que na punição. E a Lúcia colocou isso muito bem. Porque o custo é alto mesmo. Você pega um fraturado aí, você vai lá, coloca no corpo do cara alguns R$1.000. Aí você coloca 30, 40 mil no corpo do cara,
Pinos. E olha o custo disso. Desnecessário, porque alguém estava na ordem natural da vida saudável. É diferente de alguém que tem um câncer, né? O cara estava bem e simplesmente, às vezes, por um descuido dele ou de outra pessoa, displicência, né? Pode ter cometer um saque numa conta pública que poderia financiar outras ações de saúde. Clarice, eu vou passar para você. Nós estamos aqui 20h35, nós estamos aproximando da nossa finalização e eu ainda tenho alguns pontos a tratar com vocês. Pegando a fala do colega Pedro Prestes, na questão aí do prefeito, que é super capacitado, eu queria fazer um questionamento com os colegas. Quantos prefeitos a gente tem capacitados dessa forma, que estão conosco aqui fazendo gestão pública para poder usar a máquina pública da forma correta, né, gerir, né, da forma correta? Quantos? Praticamente ninguém, né? Então, assim, eu acho que o técnico é muito importante, né? E um gestor, estando capacitado, ele vai conseguir gerir, né, de uma forma coerente, né, fazendo um bom trabalho e com certeza progredir na gestão e para a melhoria do município que ele está gerindo, né? É isso que eu queria falar. Obrigada. É isso mesmo, Clarice. A gente sabe que as escolas de governo, e aí nós vamos fugir aqui 1 minuto, 1 minuto mesmo. Nós temos uma precariedade muito grande nas nossas escolas de governo. Por quê? Porque elas deveriam ter o papel de formar os nossos agentes políticos. Vamos pensar aqui, quando um magistrado passa em um concurso, ele passa aí 6 meses, 8 meses numa escola de formação para magistrados. Quando ele já não faz antes, né? A escola da magistratura, passa 2, 3 anos fazendo a escola da magistratura. Quando um promotor passa no concurso, ele também vai para a escola do MP, MPF e assim por diante. Primeiro ele vai ser treinado para aquilo, dentro da concepção do próprio órgão. O conhecimento técnico que ele já tem e aí ele vai fazer a prática. E aí, a gente pensa num prefeito, ele ganha porque ele foi eleito? E quantos prefeitos nós temos com a qualificação dessa que o Pedro citou aqui? Quantos prefeitos no Brasil chegou a concluir o ensino superior? Quantos prefeitos no Brasil chegou a cursar uma pós-graduação como vocês estão cursando aqui? Quantos prefeitos no Brasil chegou a... Então, esses profissionais da gestão pública e que são agentes políticos, cargos eletivos, eles deveriam passar por uma escola de formação também. Deveriam. Aí a Assembleia aqui faz um pouquinho, o Tribunal de Contas faz algo ali, mas nada sistematizado, não é vinculante, não é obrigatório. O cara vai lá, é diplomado e pronto, senta na cadeira de prefeito e vai ser prefeito. Será que funciona? 2 anos aprendendo. Né? Não funciona. Então é isso, gente. Mas vamos aqui, então, seguindo com o nosso conteúdo para a gente fazer o fechamento. Quais são os requisitos que a gente tem para os municípios receberem esses repasses da saúde? Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles são distribuídos aí entre estados e municípios e pelo menos 70% do fundo vai para os municípios e Distrito Federal na função que é também de municipalidade. O que é necessário para o município receber isso? Primeiro, ter um fundo de saúde. É uma conta direcionada para a aplicação dos recursos, especificamente em ações de saúde. Segundo, é o Conselho de Saúde. E isso é necessário. Se não tem um Conselho de Saúde, não tem como controlar o recurso que vai para esse fundo. Consequentemente, você não tem como direcionar esse fundo para algo que vai ficar só na gestão executiva municipal. Precisa do órgão de controle necessariamente e é vinculante. A outra questão é o controle financeiro. Então, esta conta ela precisa necessariamente de um controle financeiro específico, que é uma prestação de contas dupla, porque a primeira é vinculada ao executivo municipal, que vai para o Tribunal de Contas, e o segundo é o que vai para o controle tripartite ali dos entes Fundo de Saúde Estadual e Fundo de Saúde Federal. Então, ele tem uma ramificação de 2 prestações de conta. Outra questão que a gente tem dentro do financiamento da saúde pública municipal é a contrapartida de recursos. Obrigatório. Então, proporcionalidade. Você tem lá os 15, 12, 15 e 12 para municípios. Então, precisa também de uma
partida. E haver uma comissão para trabalhar no plano de carreira, cargos e salários da saúde pública. Então, esses são elementos mínimos que vocês precisam entender na gestão de saúde, que a gente precisa colocar isso em prática dentro do município para acessar esses recursos. Quando isso não acontece, aí na ausência desses requisitos, todos os recursos são, e aí provenientes da União e do Estado, eles passam a ser administrados pelo Estado a que o município esteja vinculado, até cumprir tais requisitos. Sobre os valores que a gente tem aí a Lei Complementar 141 de 2012, ela define os valores percentuais a serem aplicados. Quanto aos recursos da União, a gente tem aí um valor empenhado no exercício como parâmetro, então o exercício anterior é o parâmetro para estabelecer o limite de 15%. Dentro dos recursos dos estados e do Distrito Federal, é medido os 12% sobre a arrecadação de impostos, então tudo que for tributação, aquilo que o Carlos Pedro colocou, e aí ele colocou imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, se for de vinculação da União, entra para o orçamento global. Agora, se for de vinculação particionada entre estados e municípios, o dia que essa espécie tributária for criada, aí esse tipo de imposto, espécie tributária é imposto é uma das espécies de tributos. O dia que esse imposto for criado, se houver partição, ou seja, quem é o ente competente para a tributação? É a União, estados e municípios, ou tem participação? Se a grande fortuna estiver no estado A, B ou C, esse estado vai participar, aí sim ele participará na composição do Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde, como está hoje. Os estados e o Distrito Federal têm obrigação de participação de 12%, aí o mínimo de 12%, sobre a sua arrecadação de impostos. Lembrem, quando nós, e aí vocês estudaram tributação ou vão estudar em alguma outra disciplina, quando nós falamos de tributação, nós estamos falando de gênero, tributo, as espécies tributárias, taxas, impostos, contribuição de melhoria, imposto compulsório, fugiu o nome do imposto compulsório aí, e a quinta espécie também me foge aqui do momento, mas o que vocês têm que saber é que o que vincula a saúde é só imposto, é só ICMS, no caso do Estado, e outros impostos que sejam de competência estadual. No caso dos municípios, você tem 15% de participação no financiamento da saúde pública, você tem 15% de participação na saúde pública e também vinculadas a impostos. Quais são os impostos de competência do município? Nós temos o ISS, o IPTU. IPTU, ISS, transmissão de ITBI, perfeito. Quem está pronto? Eu acho que é o Pedro que está me ajudando, não é isso, Pedro? Isso, professor. Muito obrigado aí. Olha, quando chega nas espécies tributárias e no imposto, está fugindo aqui, né? Deve ser o horário. 20h44 já está quase no nosso finalmente. E aí vamos para a aplicação desses recursos, que nós vamos fazer um retorno à nossa aula passada. Quando a gente pensa na vinculação, ou seja, primeiro nós temos a composição desses recursos. Como nós financiamos os recursos? Por meio da participação da União, estados e municípios e Distrito Federal vai ser sobre a sua arrecadação tributária, sobre a União é a arrecadação geral do exercício anterior, então nós temos aí uma participação maior da União, que de fato é proporcionalmente, já que ela é a principal arrecadadora, e o Pacto Federativo, que alguém citou aqui anteriormente, é uma grande contribuição. Foi da tese do prefeito de Nova Mamoré.
é uma grande contribuição à descentralização, ou seja, a nossa forma de gestão descentralizada é um benefício, porque imagina se a União estivesse ordenando despesa para o município de Nova Mamoré. Será que seria a mesma coisa que o prefeito de Nova Mamoré cuidando da sua municipalidade? Óbvio que não. Óbvio que é muito melhor o prefeito de Nova Mamoré estar cuidando da sua municipalidade do que a federação ordenando despesa para ser aplicado aí. Agora, o pacto federativo, a forma de distribuição do recurso, também implica em responsabilidades. A coparticipação no financiamento, que é natural dos estados e municípios, e aí, a partir disso, nós temos os princípios que nós voltamos lá para a nossa primeira unidade, que é os princípios doutrinários do SUS. E, consequentemente, quando nós vamos falar de plano plurianual para a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos falando de diretrizes e objetivos que sejam realmente vinculados aos princípios doutrinários do SUS. Universalidade, a equidade, tratar as políticas públicas de maneira que seja acessível, inclusive às diferenças, tratar os diferentes de forma diferente, as pessoas com deficiências, por exemplo, as populações que são periféricas, ribeirinhas, por exemplo, você precisa dar um tratamento diferenciado. E nesse processo é que nós vamos pegar este capital do financiamento, vinculá-los a uma lei de orçamento e anual para a execução das políticas públicas. Voltamos na nossa aula anterior. É um ciclo da gestão da saúde. A gente sai dos princípios, passa pelo planejamento, volta pelas fontes de financiamento, órgão de controle, como o Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, e aí voltamos para todo o ciclo de novo, para os princípios doutrinários, planejamento, financiamento, e assim a cada legislatura. A cada 4 anos a gente passa por esse processo e, infelizmente, mas não é uma obrigação, a continuidade ela não está vinculada a uma imposição da lei, mas é uma falta de continuidade que os próprios políticos, quando mudam, eles querem reinventar a roda. A gente pega um bom programa que foi desenvolvido de distribuição de minimização da miséria por meio de distribuição de rendas, como, por exemplo, o que foi desenvolvido pela Ruth Cardoso, ainda no governo FHC, e a gente olha o quanto esse programa já mudou ao longo do tempo, e cada presidente que entra muda o nome, muda a forma, muda tudo, mas, na verdade, a concepção psicológica está lá atrás. Um coloca bolsa... eu até esqueço o nome dos programas, mas agora é o Renda Brasil, né? Agora é o Renda Brasil. Mas, olha, quando a gente pensa no Renda Brasil, Bolsa Família, o que nós vamos fazer? Voltamos historicamente lá para o programa criado pela Ruth Cardoso, que começou com algumas poucas famílias, 500 e poucas famílias experimentalmente, tá? O princípio é esse. Então, aqui para nós, na gestão do serviço de saúde, nós vamos fechando o nosso componente curricular, tem aí o material disponibilizado na plataforma digital de vocês. Nós falamos sobre pacto federativo, principalmente saindo da Primeira República até a Constituição de 88, que foi a institucionalização do SUS por meio da obrigatoriedade de lei complementar já estabelecida pela Constituição de 88. Entramos na Lei 8080 por meio dos princípios doutrinários e organizativos do SUS. Depois falamos de planejamento em saúde, tratando do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual, lei orçamentária anual, e agora nós falamos da composição do orçamento público e do principal órgão de controle do investimento, que é o Conselho Municipal de Saúde. Gente, agora 20h49, nós estamos nos aproximando aí das 21 horas, que é o nosso limite. Eu quero disponibilizar a palavra para quem quiser falar mais alguma coisa, e depois eu farei o fechamento dessa nossa aula, desse nosso encontro.
O silêncio quer dizer que todos vocês já estão querendo ir para suas atividades aí domiciliares, não é isso? Gente. Professor, eu queria agradecer, falar que a aula foi maravilhosa, o encontro é muito bom. Eu faltei aí um dia para trás aí que eu estava doente, né, que eu estava com dengue, mas enfim, foi muito bom essa participação, essa aula maravilhosa, a explanação, os colegas contribuíram muito aí, em que pese eu ser do polo de Porto Velho, sempre gosto de assistir as aulas dos demais, porque soma muito, né? E quando eu não assisto online, assim, no dia eu assisto a gravada. E parabéns aí para a turma, todo mundo contribuiu muito e a aula foi maravilhosa. Obrigada. Gente, é isso, eu sei que tem mais pessoas ali, Clarice, eu faço das tuas palavras minha, a turma é maravilhosa, a contribuição de vocês é o que rende essas nossas análises, essas nossas reflexões sobre o conteúdo da ementa. A gente não foge um minuto da ementa e nós levamos para uma prática. Por quê? Porque aqui a gente está falando com profissionais que já têm maturidade de caminhada, de vida, e isso torna muito mais agradável. Obrigado a vocês, Clarice, obrigado a você pela sua contribuição e os demais colegas, como agora eu estou aqui com Isaías e Alice querendo falar. Eu não sei a ordem, vamos ver aqui a ordem. Vou falar primeiro, professor, que Isaías é prolixo sozinho. Vou tomar a frente dele, porque ele é de Nova Mamoré também. Professor, aula fantástica. E eu quero só abrir um parêntese aqui, e é a segunda pós-graduação no mesmo tema, para que eu entenda melhor da gestão pública e consiga dar o meu melhor onde eu estiver. Obrigada pela contribuição, os colegas são fantásticos também. Os professores são maravilhosos, e tu, Fábio, nota 10. Obrigada. Obrigado, Alice. Obrigado a você. Obrigado por suas participações e parabéns. Obrigado e parabéns pela sua jornada aí de busca pelo conhecimento para tornar a sua vida profissional melhor ainda, que é serviço, né? Para nós que estamos aqui no serviço público, nós estamos aqui para servir. E quanto mais a gente buscar qualificação, quanto mais nos melhorarmos, melhor nós vamos servir. Parabéns pelas suas contribuições, Alice. Obrigado. Isaías, contigo. Professor, só pedir desculpa pelas atividades sempre atrasadas aí, porque o trem aqui tem dia que tá puxado, tá? Ah, mas nós sabemos, viu? Nós não estamos numa situação diferente. Você vai ter aí os tutores, que eu acho que, não sei quem é o tutor que está aqui, tutores hoje, aqui do Polo, eles estão aí para orientar vocês nessa jornada, mas siga em frente fazendo as atividades, viu, Isaías? Mas não tem... Cumprindo com a atividade é o mais importante. Gente, muito obrigado a todos vocês. Foi uma grande honra participar dessa turma, nesses 3 encontros que nós tivemos. Eu participei com pessoas diferentes, alguns estão aqui comigo já há mais tempo, como Inês, Ana Lúcia, que eu já tô me sentindo até íntimo de vocês. Mas muito obrigado aos demais, que eu estou vendo pela primeira vez hoje. Parabéns a vocês pela iniciativa de buscar conhecimento. Eu desejo o tudo de melhor na vida profissional de vocês, que vocês obtenham muito mais sucesso, que eu sei que vocês já têm aí, já fazem muita a diferença na nossa sociedade. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite também dos coordenadores do curso. Aqui está o professor Dércio, professor Vander, que hoje eu não sei, ele faz umas entradas escondido na minha sala, tá? Não sei se ele está por aqui hoje, mas professor Vander, muito obrigado. E também aos tutores, a Dark, que é uma professora que fica mais na organização de conteúdo, mas que nos apoia muito, nós que estamos aqui na linha de frente. Muito obrigado, Dark, pelo seu trabalho, pela sua contribuição. Então, hoje eu fecho essa aula aqui com o coração muito agradecido. Agradecido a toda a equipe que organiza esse curso e a vocês que fazem valer a pena a gente estar aqui e estar com vocês nessa noite. Professor Dércio, por mim você pode finalizar a gravação e uma boa noite a vocês. Muito obrigado.